O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Algumas coisas podem fechar de vez a janela de oportunidade que Deus oferece para você ser salvo. Um acidente ou enfermidade que o torne incapaz de decidir é uma delas. A menos que você seja um feto, uma criança, ou nasceu incapaz de responder por seus atos, o pleno domínio das suas faculdades mentais o torna responsável por suas decisões. Isso não ocorre apenas nas coisas de Deus, mas até na lei dos homens, que diz que ninguém pode alegar desconhecer a lei. Do mesmo modo, ninguém será tido por inocente diante de Deus. Quer saber como? Você já julgou as ações de outras pessoas? Então você está apto a julgar a si mesmo, e isso o torna responsável diante de Deus. Na carta aos Romanos, Deus afirma: és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo. Isso está em Romanos, capítulo 2. Além de uma enfermidade que o impeça de tomar a decisão de crer em Jesus, a morte também pode pôr um fim às suas chances. Neste exato momento, no necrotério mais próximo de sua casa, existe alguém que ontem não fazia ideia de que hoje estaria deitado ali. Outra coisa que pode impedir você de crer, após ter escutado o Evangelho, é o arrebatamento da igreja. Ele é descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dessa forma: o próprio Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento podia ter ocorrido já nos dias de Paulo. Por isso ele se inclui dizendo: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não existia coisa alguma que devesse ocorrer antes e continua não existindo, exceto a paciência de Deus em aguardar que mais gente se converta. Porém, uma vez dada a ordem de partida, a Bíblia diz que isso acontecerá em um piscar de olhos. E depois? Bem, depois o mundo seguirá sem os restos mortais dos que morreram na fé desde Abel e sem os verdadeiros cristãos que estiverem vivos nesse momento. Os primeiros ressuscitarão e os outros serão transformados. Se você quer saber a explicação que os jornais darão no dia seguinte para a falta de tanta gente, terá de comprar os jornais no dia seguinte. Mas aí será tarde demais para você. Antes da minha conversão, na década de 70, eu me envolvi com o esoterismo. Na época havia uma teoria de que um planeta passaria perto da Terra e as pessoas menos evoluídas espiritualmente seriam tiradas daqui e levadas para lá por extraterrestres. O mundo se veria assim livre dessas pessoas para viver uma nova era de paz e prosperidade. Segundo aquela ideia esotérica, hoje eu seria um dos atrasados que serão tirados daqui. Nos próximos 3 minutos, veja o que acontecerá aos que forem deixados para trás. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.